posso confiar, posso descansar, posso esperar em ti. Posso confiar, eu posso descansar, posso esperar em ti. Eu sei que posso confiar. Posso esperar em ti. Eu sei que tua graça me basta. Tua graça me basta. Tua graça. Eu sei que tua graça me basta. Tua graça me basta. Tua graça. Aleluia, ela é suficiente em nossas vidas. Aleluia. Te exaltamos, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua graça se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor. Quando nós estamos fracos, sabemos que nós somos fortes, porque é você agindo através de nós. É o teu amor, Pai, fluindo através de nós, Pai. Nós te exaltamos, Pai, por essa noite, por essa conferência que começa hoje. Sabemos que você ia alcançar muitas vidas através das músicas, através da palavra ministrada, Senhor, e através das orações. Porque no reino do Espírito não há distância. Obrigado, Pai, por grandes coisas o Senhor irá fazer. Sabemos que o mundo ele está com medo, mas também sabemos que você tem palavras de vida. Estamos aqui para proclamar o teu evangelho, as boas notícias, notícias boas de salvação. Que em Cristo Jesus todos os nossos pecados são perdoados, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que você não poupou o seu próprio Filho, mas antes você entregou por todos nós. E todas as coisas que nós precisamos, sabemos que você nunca vai nos entregar, Pai. Porque o melhor que você tinha, você já entregou, que é o teu Filho Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por uma noite sobrenatural, por uma noite extraordinária, Pai, por milagres extraordinários. Por vidas serão tocadas, Pai. Pessoas que receberão curas nos seus lares, pela palavra, pelas músicas e pela oração, Pai. Você alcançando cada um da tua forma, Senhor. Nós te exaltamos, Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Olá, queridos. Então, nesse momento eu queria trazer uma palavra para você, nessa nossa conferência Justiça de Deus Live, né? Sabemos que no reino do Espírito não há distância, que Deus pode te alcançar e Ele vai te alcançar onde você estiver. Assim como a palavra de Deus diz que um certo centurião envia o seu servo para pedir socorro a Jesus. E Jesus logo ele se dispõe a ir à casa daquele jovem para curá-lo, para orar por ele. E aquele centurião disse: Senhor, não precisa vir à minha casa, basta apenas você liberar uma palavra. E diz que naquele mesmo momento, quando Jesus liberou uma palavra, aquele jovem foi curado de uma forma sobrenatural. Então é esse mesmo Jesus que está disponível hoje, acessível hoje, e que nós estamos aqui para falar sobre esse Jesus que morreu, mas ressuscitou. Ele vive para todo sempre, e é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, essa conferência é sobre a justiça de Deus. O ministério é um ministério sobre curas, né? O segundo a cura.
esse projeto, o Segunda Cura. E eu quero, nessa conferência, trazer para você mais entendimento acerca da sua posição hoje, para que você possa reinar em vida nessa área, que você possa andar em saúde divina, para que você seja rápido em receber a sua cura quando você ouvir a pregação da palavra, porque você vai entender que Deus quer te curar. Você vai entender a sua posição hoje. Você vai entender também nessa noite que Deus não está irado com você, que Deus não está te punindo, pelo contrário. A mensagem do Evangelho é que reconcilieis com Deus, que Deus reconciliou-se com o mundo e que Ele permanece nos dizendo até hoje: venham a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Então, esse assunto, justiça de Deus, ele é muito amplo, ele é muito extenso, levaria muitos dias para poder explanar, mas eu escolhi alguns pontos para tratar sobre a justiça de Deus, que são apenas 2 dias, e eu quero falar hoje sobre o dom da justiça. Então vamos falar um pouco sobre justiça, sobre graça, sobre o poder de Deus, tudo hoje, mas a ênfase é o dom da justiça, o poder da justiça. Lá em Hebreus capítulo 5, a partir do verso 12, diz que fala sobre a nossa condição como cristão. Ele diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, antes de tudo, eu quero dizer que Deus quer tirar você dessa condição, se você não entende o que é a justiça de Deus, de uma condição para outra. Deus quer te conduzir para uma maturidade. Porque a Bíblia diz que aqueles que não estão experimentados na mensagem da justiça, na justificação pela fé, ele é menino, criança. Ele precisa de um alimento, um leite, mas Deus tem para mim e para você essa noite um alimento sólido, para que você possa entender que você é a justiça de Deus em Cristo. Você é aceito, não por aquilo que você fez, não por aquilo que você faz. Então Deus não quer que você seja imaturo acerca da mensagem da justiça, porque enquanto nós não temos esse entendimento do que é ser a justiça de Deus aqui em Cristo, nós achamos que Deus nos aceita por aquilo que nós fazemos, que Deus nos aceitou por algum mérito, que nós recebemos coisas de Deus por mérito nosso. Mas quando você passa a entender a justiça, você entende que não é mérito nosso. É você entender a questão da sua identidade. Quando você entende a sua identidade, de quem você é, quem você é hoje em Cristo, você vai agir certo. Você vai sair daquela esfera, daquele entendimento não tão maduro de que eu tenho que agir certo para ser aceito, para o entendimento de que quando eu entendo que a minha posição diante de Deus está correta, aí eu vou agir certo. É você entender que tudo começa no acreditar certo. É você ouvir certo. É você ouvir a palavra certa, o evangelho único, exclusivo e o verdadeiro. Quando você escuta o evangelho da graça de Deus, você passa a crer certo. E por passar a crer certo, você passa a entender qual é a sua identidade. Você passa a se descobrir quem você é em Cristo. E por entender a questão da sua identidade, você vai agir certo. Então não é agir certo para ser aceito, é crer certo de que você já é aceito. Então, a nossa identidade determina a nossa forma de agir. É uma transformação de dentro para fora. Então, justiça é isso. Justiça é a capacidade, é uma habilidade de estar na presença de Deus, sem medo, sem culpa e sem complexo. E tudo isso vem por meio da graça. É um presente, é um dom. Não é mérito nosso. Não foi conquista nossa, mas essa habilidade de estar na presença de Deus, ela tem como base, um fundamento, a obra consumada de Cristo Jesus. Aquilo que Ele fez há 2000 anos atrás, quando diz está consumado. Então, quando a obra foi consumada, o véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, como se nós nunca tivéssemos pecados antes, não por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que Cristo fez. Não são as nossas milhares de obras que nos dá acesso a Deus, mas é uma única obra que nos dá acesso a Deus. Não somente acesso a Deus, mas é Deus viver dentro de você através do Espírito Santo, vivificando o seu corpo, trazendo vida.
É Deus te tirar de uma esfera de você precisar de cura. E ainda que você vai precisar de imposição de mão e de palavra, Deus quer te conduzir para você andar em um nível de saúde divina, desfrutando do poder que habita dentro de você. O mesmo poder que levantou Cristo dentre os mortos está dentro de você e ele vai te vivificando. Quanto mais você compreende acerca do dom da justiça, da abundância da graça, você passa a reinar em vida. Porque a Bíblia nos mostra que acerca de uma justiça que é a justiça própria. A justiça própria ela nasce lá no Éden, quando Adão e Eva eles pecam contra Deus. E a primeira coisa que Adão faz é pegar algumas folhas de figueira e se cobrir a sua nudez. Então aí nasce a justiça própria, uma tentativa de se cobrir de Deus, cobrir a sua nudez, cobrir a sua falha. Então desde Adão que nós tentamos cobrir nossas falhas, nossos erros, ou a nossa consciência de condenação através de nossas boas obras, através de nossas caridades, ou através também da nossa religião. Então a religião, ela por sua vez, ela também é uma tentativa do homem alcançar a Deus, se relegar a Deus. É uma justiça própria. Mas hoje eu quero tratar com você acerca da justiça de Deus. A justiça de Deus em Cristo. Porque quando você nasce novo, quando você recebe Jesus, você é purificado de todos os seus pecados, de toda a sua vida. Então esse sangue de Jesus, esse sangue eterno, isso é a justiça de Deus. É Jesus Cristo, aquele que não tinha pecado, ele derrama o seu sangue naquela cruz, ele purifica todos os nossos pecados. A nossa consciência de culpa ela é mudada para uma consciência de justiça, uma consciência de aceitação. Então não somos aceitos por nossas boas obras, você é aceito por causa do sangue de Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, ele não está contemplando as suas boas ações. Quando ele olha para você, ele está contemplando o seu filho que consumou a obra, que concluiu a obra. Quando ele olha para você, ele vê um filho amado que dá prazer a ele, porque você está em Cristo. Então, por você estar em Cristo, Deus te vê em Cristo. E por Deus te ver em Cristo, assim como Cristo, a sua obra foi completa, a obra foi aceita. Porque quando ele ressuscitou, a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E ele assentou-se à direita de Deus. Isso mostra a aceitação, a autoridade, obra concluída. Aqui, aonde ele termina, aonde ele conclui, nós começamos. Mas começamos não em nossas próprias obras, mas começamos nas obras que ele idealizou antes da fundação do mundo. Então existem muitas coisas para nós, eu e você, fazermos, mas não é na sua força, não é na minha força, é assim como foi cantado hoje. A sua graça nos basta. Então a nossa dependência deve ser na graça de Deus. Em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, a nossa dependência é a graça de Deus. Porque na Bíblia ela mostra... quiser sentar aqui, Dan? Pode sentar, viu? A Bíblia ela mostra... Eu vou dizer algo muito radical para chocar você mesmo, mas você vai entender. A Bíblia mostra praticamente 3 pessoas 100% justas. A primeira, Adão antes da queda, 100% justo. Ele tinha acesso à intimidade a Deus. Deus vinha na viração do dia ter intimidade com Adão, porque Adão era 100% justo. A segunda pessoa 100% justa é o Senhor Jesus Cristo. E a terceira pessoa 100% justa, que nasceu de novo e tornou 100% justa, é você. Então essas 3 pessoas na Bíblia 100% justas, Adão essa queda, o Senhor Jesus e você hoje que está em Cristo. 100% justo. Aceita. Não por sua bondade, porque Deus te abençoa, não porque você é bom, Deus te abençoa porque Ele é bom. Não é o nosso amor que atraiu Deus, mas foi o amor dele por nós. A palavra de Deus diz lá em João, 1 João, que ele dá a definição de que é amor de Deus. Ele diz: nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como oferta pelo pecado. Não somente os nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Porque o problema do homem é a sua natureza pecaminosa. Não era questão apenas de pecar como ação,
mas era questão de natureza pecaminosa, separada de Deus. Então Jesus vem para separar de Deus, para nos unir novamente a Deus. Nós estamos unidos a Deus. Se você ainda não confessou Cristo como seu Salvador, Ele quer tornar-se unido a você. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ceiar com você. É você se unir ao Senhor e tornar uma só pessoa, um só espírito com Ele. Assim como no Jardim do Éden, nós encontramos o homem e a mulher, eles se casando, tornando uma só carne. Hoje você, quando está em Cristo, você é um só espírito. Tudo que é dele é seu. Tudo que é nosso é dele. É uma comunhão, é uma aliança eterna. É uma aliança inquebrável. Então, o Evangelho de Deus, o Evangelho das Boas Novas, essa palavra Evangelho na época de Jesus, ou até mesmo dos apóstolos, era uma palavra não muito usada por todo mundo. Porque a palavra Evangelho dá uma ideia de uma notícia muito boa. Era algo tão bom, que era boa demais para ser verdade. Era uma boa notícia, era uma ótima notícia. Então o Evangelho não é mensagem de juízo, de que Deus está julgando o Brasil com Covid-19, que Deus está julgando os Estados Unidos e na Itália. Não, mas as boas novas do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos tornar completamente justos. Estamos debaixo de uma dispensação chamada dispensação da graça, dispensação do favor. O que nesse tempo Deus está fazendo, por mais que você esteja contemplando muitas coisas ruins, por mais que existe uma realidade lá fora, existe uma realidade muito maior, que é o favor de Deus guardando pessoas, livrando pessoas, curando pessoas. E é esse favor que eu e você nós temos que nos deter hoje. Não é procurar falhas em você, não é estar procurando, se examinando, procurando pecado ou culpa. O que você tem que fazer hoje é procurar entender através do Espírito Santo o que está certo em você. E o que está certo em você é que você é a justiça de Deus em Cristo. O que está certo em você é que Ele te santificou. O que está certo em você é que você é aceito no amado. O que está certo em você é que você é completamente, profundamente amado pelo Pai, que Deus não está irado com você. Essa é a mensagem do Evangelho, que revela o dom da justiça. Porque o Evangelho de Deus, Romanos 1,16, Paulo diz o seguinte: pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho é o poder de Deus. Quando você prega o Evangelho, quando você prega as boas notícias, quando você escuta o verdadeiro Evangelho da graça, você vai receber o poder de Deus para a salvação. Você é suprido. Então o que eu e você nós precisamos para esse tempo é estar ouvindo, se expondo ao Evangelho da graça de Deus. Está contida a sua cura, a sua provisão, a sua proteção, a sua libertação. Não sei quanto a você, amados, mas eu preciso do poder de Deus. Então por isso que eu preciso estar me expondo ao Evangelho da graça de Deus. Então o que você precisa nesse momento, nesse tempo, não é dinheiro. Você precisa do Evangelho, porque o Evangelho vai proporcionar provisão para a sua vida. Então, o que é graça? Porque as boas notícias do Evangelho é a notícia da graça de Deus. Essas são as boas notícias do Evangelho. A velha aliança, a notícia que Moisés trouxe é que Deus estava fazendo uma aliança. Deus estava trazendo a lei da aliança, que eram os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, ele trazia a consciência do homem, a sua incapacidade de se tornar justo. Porque a Bíblia diz que se pelo menos alguém tocasse, nem um animal tocasse no monte, ele tinha que ser apedrejado. Mas só que Jesus, ele traz algo, a sua morte e ressurreição, através do seu sangue, ele vai estabelecer uma nova aliança. Uma aliança superior, com promessas superiores. E eu quero te estimular essa noite a procurar saber acerca dessa nova aliança, desse Evangelho da graça de Deus, desse favor imerecido de Deus. Porque o que é graça de Deus? Alguns definem graça como capacidade, mas graça não é capacidade. Graça é o favor imerecido de Deus, que por sua vez ele produz o poder. Ele produz, ele traz o dom da justiça. Então graça não é poder, graça é favor não merecido.
É você estar recebendo aquilo que você não merece, que você não conquistou, que você não trabalhou. Mas um dia alguém trabalhou por você. Um dia alguém naquela cruz trabalhou no seu lugar. Porque o trabalho dele foi penoso naquela cruz. Mas ele disse, eu tenho que ir para o Pai. Porque quando eu for para o Pai, eu vou rogar ao Pai para Ele enviar o Consolador. O Espírito Santo, Ele vai permanecer para sempre convosco. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. E o Espírito Santo hoje está em nós, não para nos condenar, nem nos apontar nossas falhas. Ele está em nós para revelar a justiça. Do qual a sua posição em Cristo. Que você não é alguém enfermo, rogando a Deus para te curar. Mas você é alguém que já foi curado 2000 anos atrás, preservando a sua cura hoje. Você não é alguém falido, buscando a sua provisão. Você é alguém que já é próspero, porque um dia Cristo naquela cruz se fez pobre, para que por meio da sua obra, por meio da sua pobreza, nos tornássemos ricos. Então você não é um pecador miserável, se você está em Cristo buscando o seu perdão. Você é alguém que é justificado, consciente de que você já foi completamente perdoado por Deus. Então essa é a mensagem do Evangelho, esse é o dom da justiça. Então, graças a isso, eu não mereço ter, eu não trabalhei para ter, alguém trabalhou. É interessante que, algum tempo atrás, eu não entendia essa questão de que o Evangelho, quando a palavra Evangelho é liberada, ela quer falar sobre a graça de Deus. É as boas notícias do favor não merecido de Deus. Então, todas as vezes que a palavra Evangelho aparece na Bíblia, ela está ligada diretamente à graça, ao favor imerecido. Lá em Atos capítulo 20, no verso 24, diz o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus. As boas notícias do favor imerecido de Deus. Que Deus não está imputando os pecados. Que Deus não está acreditando os seus pecados. Mas Ele creditou justiça e de uma forma abundante, superabundante, Ele está derramando favor sobre a tua vida. Então, fica pronto, amados, para o favor de Deus, de uma forma imerecida, se manifestar na sua vida a qualquer momento. Você não está nem esperando, de repente, algo bom acontece. É você começar a prosperar em meio à crise. É você prosperar em meio à pandemia. É você andar curado e saudável em meio a esse tormento. Por mais que você possa fazer tudo aquilo que tem que fazer, né? Você recebeu direções para usar máscara e álcool, faça tudo isso. Mas com o entendimento que você está em Cristo. Cristo, Ele é o nosso lugar seguro. Ele é o lugar secreto, Salmo 91. Estamos guardados, protegidos. 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Peste nenhuma chegará à nossa casa. E Ele nos garante na sua palavra longevidades de dias. Ou seja, você vai cumprir a sua carreira. A sua empresa não vai quebrar. Você não vai perder o seu emprego. E por mais que essa porta se feche, Deus vai abrir outra porta para você, muito maior e com uma promoção. Então, Deus pode te promover em meio a esse tempo de caos, onde no natural a expectativa é para que você venha, que você vai perder o emprego. Mas só que os céus não estão em recessão, os anjos não estão se descabelando. O reino da terra, ele não altera o que está no céu, mas é o inverso. Aquilo que está no céu, ele afeta a terra. Então começa a estar atentos, ligado ou consciente do reino de Deus, que é o reino de Deus que vai afetar a sua vida. E é esse reino que você está hoje, no reino de justiça, no reino de paz, no reino do favor abundante, onde você recebe tudo pela fé. Porque graça é Deus dando de uma forma gratuita aquilo que você não merece, aquilo que você não conquistou, aquilo que você não trabalhou, e por meio da fé você agarra, você traz a essa realidade, crendo com o coração e confessando com a boca. Então essa é a mensagem do Evangelho, o dom da justiça. E Paulo também diz lá em Gálatas capítulo 1, no verso 6 também, só para ratificar que o Evangelho de Deus é o Evangelho da graça dele. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Na graça de Cristo para outro evangelho. Então, se ele diz para outro evangelho, porque a graça é o evangelho. Mas só que não existe outro evangelho. Existe uma mensagem parecida, de que você tem que se esforçar para merecer, de que você tem que pagar o preço para Deus te curar, que você tem que fazer muitos jejuns para que Deus possa lhe ouvir e sarar a sua terra. Ei,
Deixa eu te dar uma dica. Há 2.000 anos atrás, o sangue de Cristo começou a sarar a terra. Começou um processo. A sua obra inicialmente, mas foi para curar as pessoas. Foi para mudar a nossa condição de pecador. Então para de orar a aliança do Velho Testamento para Deus, que você tem que se arrepender dos seus pecados, para que Deus possa sarar a terra. Deus, ele já sarou aquele que crê. O perdão já foi providenciado. A sua parte hoje é crer nesse evangelho das boas notícias, que Deus está oferecendo de forma gratuita. Porque para nós é gratuito, mas custou alto preço para Deus. O seu Filho foi colocado na nossa condição de culpa e de pecado. Então, quando você recebe o Evangelho, está recebendo a notícia sobre a graça de Deus, sobre o favor não merecido. De repente você está em casa, você está preso, aliás, está numa prisão, e de repente alguém vem correndo e diz, olha, você está livre. Você está livre. A sua dívida foi paga. E não somente isso. Não somente isso. A pessoa que... O rei, vamos dar um exemplo bem do passado, bem medieval. Você cometeu um crime, você fez algo muito grave. Você foi perdoado. Você foi solto, tirado da prisão. E não somente isso. Você foi convidado para morar no palácio e comer na mesa juntamente com o rei. Isso é a justiça de Deus. Você não foi somente perdoado. Você foi feito justiça de Deus. Você pode estar na presença de Deus hoje aceito, sem culpa. Tudo aquilo que você fez ou venha fazer foi creditado na conta de Cristo Jesus. Todos os seus pecados um dia foram colocados em Cristo Jesus. Não somente do passado, mas também do futuro. Porque Deus ele não está dentro do tempo. Ele é atemporal. E Deus, quando te viu, ele viu a tua vida toda. Até o seu último dia aqui na terra, ele viu. Ele pegou tudo aquilo que você fez, ia fazer ou fará, e colocou no seu Filho. Porque a obra foi completa. Cristo não precisa morrer novamente. Todas as tuas enfermidades, até esse mal que você está com medo aí, foi colocado em Cristo Jesus. Hoje você tem acesso à cura, porque o evangelho da graça de Deus é que vem a justiça. Para que eu possa entender essa justiça, essa aceitação, eu preciso ouvir o evangelho da graça de Deus, porque é através do evangelho da graça de Deus que vem a justiça. O dom da justiça, a aceitação, está numa posição de aceito e numa condição de digno de receber toda a herança, tudo aquilo que é de Deus, porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo, porque a justiça, ela vem pela fé, ela não vem pelas obras. Eu creio. Não é questão de fazer para merecer, é receber aquilo que eu não mereço. Isso é a justiça de Deus. Então, essa é a graça, que é o poder de Deus. É um favor não merecido, que, por sua vez, vai trazer poder, habilidades para você produzir resultados. Graça não é poder, mas ela produz poder para você produzir resultados. Porque quando você reconhece que aquilo que você faz não é sua força, mas é a graça dele, quem é glorificado é Deus. É Cristo, na sua obra, porque pela graça nós somos salvos. Efésios 2:8 diz, pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então eu me chego a Deus, como eu falei, não mendigando a minha cura. Eu chego diante de Deus sendo grato por aquilo que Ele já fez. Quando eu chego diante de Deus, quando eu reconheço aquilo que Ele já fez, que está no passado, se torna para mim uma realidade hoje. Esse é o segredo de você andar reinando em vida. Esse é o segredo da sua fé funcionar. Esse é o segredo de você receber cura. É agarrar aquilo que já foi feito, aquilo que a graça já deixou disponível. Romanos capítulo 5, 17 diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só,
a saber, Jesus Cristo. Então, vivemos pela fé. Viver pela fé é viver por aquilo que Cristo fez, recebendo seu favor imerecido. Porque justiça é o resultado da graça. É de um favor imerecido. É um dom. Então, por meio do pecado, por meio da desobediência de Adão, por meio do pecado de um, reinou a morte. Então, a morte reinou por causa do pecado de Adão. Mas os que recebem da abundância da graça e o dom da justiça reinarão e a vida. Amém? Porque se pela ofensa de um, por meio do só, reinou a morte. Muito mais os que recebem. Não é os que conquistam. Não é os que trabalham para merecer o favor de Deus. Não há mérito em fazer a obra. Não há mérito em eu pregar. Quanto eu prego, quanto a irmã canta, não estamos trabalhando para ser aceitos. Nós estamos descansando, deixando Deus agir através do dom. Porque pregar é dom, cantar é dom. Então, enquanto você descansa, Ele produz. Quanto mais você descansa, mais Ele produz resultado. É você deixar Deus realizar a ferramenta, o seu dom, através de nós. Então, no verso 19, fala sobre porque, como por meio das obediências de um homem, muito se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muito se tornarão justos. Eu não sou um pecador redimido pela graça. Eu sou um santo justo, salvo pela graça. Mas eu não sinto justo. Você não sabe o que eu fiz ontem. Não me interessa o que você fez. Porque justiça, a justiça de Deus é algo que é irreversível. Justiça não é comportamento correto. Justiça não é agir certo. Justiça é um estado de aceitação. Justiça é identidade. É uma posição ao qual você não conquistou, você não trabalhou, mas você foi colocado nesse lugar de uma forma totalmente gratuita. E veio não por meio da sua obediência, mas por meio da obediência de Cristo. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, ou uma oferta de pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Aí eu pergunto, como é que o Filho de Deus Santo, que nunca pecou, se torna pecado? Absolvendo todos os nossos pecados. Quando ele se coloca na cruz e absolve para ele, atrai para ele todos os nossos pecados, nessa substituição, ele é feito pecado. Ele é feito pecado, ele é punido sem merecer. Quando você entende isso, ou aceita pela fé, que ele foi feito pecado em meu lugar, vai ser fácil você entender que você é a justiça de Deus em Cristo. Não porque você mereceu, não porque você fez alguma coisa boa. Assim como Cristo se tornou pecado sem pecar, você se tornou justo sem fazer alguma coisa certa. Tão somente você acreditou e você recebeu. Assim como ele foi colocado numa condição de maldito, Gálatas 3,13 diz que maldito daquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito daquele pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Ele foi feito a própria maldição. Maldição fala de morte, fala de miséria e fala de enfermidade. Para que nós recebêssemos a bênção. Bênção fala de vida, de cura e de provisão. Ele se fez aquilo que você era, para que você possa ser aquilo que ele é. Você é abençoado, você é curado e você é suprido, porque ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí alguém pode dizer, irmão, isso é evangelho da prosperidade. Não existe evangelho da prosperidade. Só existe o evangelho da graça. Quando você recebe o evangelho da graça, cura é acrescentado, provisão é acrescentada, paz é acrescentada, amor é derramado no seu coração. Você reina em vida. As coisas são atraídas a você por causa da bênção que está na sua vida. Não é tudo por mérito de Cristo.
Não é nada que você conquistou ou trabalhou, mas é tão somente pelo trabalho de Cristo Jesus. Então, o dom da justiça é essa conferência tão somente centralizar você a uma pessoa, Jesus. Porque de Gênesis a Apocalipse é tudo sobre uma pessoa, Jesus. Tem uma carta de amor revelando uma única e exclusiva pessoa, Jesus Cristo. Que se identificou conosco. Que se deixou ser julgado pela justiça. Por causa do amor. Ele foi sentenciado, ele foi condenado. Ele foi completamente julgado. Éramos nós que estávamos juntamente com ele. Nós fomos crucificados com Cristo. Se Cristo foi punido completamente, você já foi punido completamente. Então, se você está enfermo agora, não aceite essa mentira de que Deus está te punindo, porque você já foi punido em Cristo Jesus. Se você está enfermo, não aceite que o entendimento ou aquele que você ouviu de que essa doença tem um propósito de te ensinar, porque quem vai te ensinar é a graça de Deus, quem vai te ensinar é o Espírito Santo, que vai mudar você, que vai tirar algumas coisas de você, é a revelação de Cristo Jesus, que ele já foi punido em nosso lugar, que ele foi feito enfermo em nosso lugar, para que você possa andar em saúde divina, por causa do dom da justiça. Então, o meu trabalho eu não trabalho para receber, eu não conquisto, foi tudo mérito de Cristo. Então, muitos estão trabalhando uma tentativa de receber. Estão trabalhando uma tentativa de receber aquilo que só a graça pode dar. Deus não vende. Deus não barganha. Deus dá. De graça. Aqueles que querem, venham e bebam da fonte. Comprem sem dinheiro. Essa é a mensagem do Evangelho. Não são os seus méritos. Aí nós somos orgulhosos, não queremos receber, queremos de alguma forma termos o nosso mérito, nós conquistamos aquilo, não é por mérito, é tudo pela fé na obra consumada, é tudo pela graça de Deus. Fomos justificados pela fé, completamente perdoados. Pode tocar? Completamente perdoados. Então vamos estar encerrando por hoje a minha participação. Amanhã vamos estar dando continuidade sobre a questão da justiça. Existe muita coisa ainda para se falar, mas só que amanhã tem algo exclusivo. Amanhã vamos estar tendo um momento de respostas, perguntas e respostas, um bate-papo. Você vai colocar a sua pergunta e vamos estar aqui tentando responder. Amém? Tenha compaixão de mim, misericórdia em mim, mas amanhã vamos ter um bate-papo. Você pode perguntar o que você quiser e aquilo que nós pudermos responder na hora, vamos responder. Caso não, depois respondemos depois, logo em seguida. Mas você não vai sair sem dúvida. Então o Evangelho é isso, meu querido. É as boas notícias que Deus não está irado com você. Naquela cruz, quando Jesus disse, está consumado, a imagem que eu e você nós temos que ter é de uma chama, um fogo queimando um pedaço de madeira até se tornar pó. E o fogo se extingue. A mensagem que transmite isso é de que não há mais nada a ser queimado. Tudo já foi consumado. Da mesma forma, quando ele bradou, está consumado. Não existe mais nenhum espaço para juízo. Porque aqui o pecado que merecia julgamento já foi julgado no meu corpo, no corpo dele. Todo o julgamento que nós merecíamos, toda a ira, eu sei que é uma ira futura, vindoura, para a tribulação. Mas não é esse tempo ainda. Estamos debaixo da graça ainda. Então não ando com medo. Não, mas Deus, ele está lançando essa enfermidade, esse vírus. Não foi Deus. Certa vez os discípulos, eles ficaram chateados porque os samaritanos, eles rejeitaram Jesus. Aí Pedro disse a João, Senhor, você quer que nós oremos como Elias? Para que caia fogo? Você consegue imaginar essa oração? Eu sei que alguns crentes fazem essa oração também, quando estão chateados. Senhor, você quer que nós oremos como Elias, para mandar fogo na cabeça desse povo, queimar esse povo tudinho? Aí Jesus disse, olha, vocês não sabem de que espírito são. Sabe que o Filho do Homem não veio para matar, veio para dar vida. Veio
para salvar. Essa é a palavra do Mestre sendo para você. Ele veio ao mundo não para te condenar. Assim como aquela mulher que foi pega em ato de adultério, ele disse: olha, eu não te condeno, vá em paz. Ele deu para ela o dom, a capacidade de não pecar mais. Quando ela ouviu: você não é mais, eu não te condeno. Quanto mais você escuta que não há condenação para você, mais força você tem para vencer um ciclo vicioso de pecado. Sabe esse medo, esse temor, esse estresse, esse pânico que você tem, essa depressão, quer vencer ela? Continua ouvindo o Evangelho da graça de Deus. Que Deus não está imputando o pecado, que Deus não está colocando na tua conta as tuas falhas, porque as tuas falhas Ele colocou na conta de Jesus. Que Deus não está errado com você, que nenhuma condenação há para você mais que está em Cristo Jesus. Romanos 5:1 diz que, tendo sido, pois, justificado, declarado justo, aceito pela fé, não por obras, não por méritos, não por trabalho, mas pela fé, nós temos paz com Deus. Não é que Deus estava irado com você, não é que Deus não queria se reconciliar com você, mas éramos nós que éramos o seu inimigo. Mas Ele providenciou um meio para que pudéssemos ter novamente essa paz com Ele, através da oferta perfeita, Jesus Cristo. Através dessa única oferta, uma vez para sempre, uma única vez, se ofereceu. E através do seu sangue, Ele abriu um caminho vivo e novo ao trono da graça. E a mensagem do dono da justiça para você essa noite é: achegue-se, pois, se aproxime, pois, ao trono da graça, para encontrar graça e misericórdia. Graça abundante. Senhor, eu te apresento a minha dor, faz segundo o teu querer. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, sei que o teu poder em mim se aperfeiçoa na minha fé.